aparelho. Tivemos ontem a reunião aqui de intercâmbio mediúnico e levámos o aparelho que não funcionava a semana passada, entretanto ficou despossuído e já está, já está a funcionar, não é, Betty? Foi contigo, não foi? Não, estava. Não foi por isso. Estava desligado? Foi isso, foi eu que desliguei porque não conseguimos desligá-lo. Então a gente chega lá e tira da ficha. Muito bem. Mas pronto, pelo visto já funcionou. Às vezes mesmo na informática, uma grande porcentagem dos problemas resolve só fazer o reset, não é? A gente desliga e já volta a dar, pronto. Perseguidor. O perseguidor é sempre alguém que inflige dor, por ainda não conhecer as vantagens do amor. Comete covardias e dá-lhes o rótulo de coragem porque não suporta a sua própria imagem. Luís da Costa Martins. Então, não sei se tiveram a oportunidade de ver sobre o que é que íamos falar, mais ou menos. Já não me lembro do título, como é que é? O reconhecimento. E tinha uma imagem de jogador de futebol, não é? Do Benfica. Por acaso não era do Benfica, quem dera ao Benfica. Aquele é só o Wayne Rooney, não é? Que é do Manchester United. Não interessa, podia ser um qualquer. Pareceu-me bem, foi a posição, andei à procura da posição, não é? E a tentar associar esta história do reconhecimento a situações do cotidiano, do dia a dia. E pareceu-me que através do futebol, se calhar, é uma mensagem que poderá ser bem perceptível. E então, vamos começar, se eu soubesse do comando. Está aqui. E aqui já não estamos a falar do Rooney, nem do Benfica, nem do Manchester. Estamos a falar de uma liga regional, provavelmente. Da Salt Lake. Ele aí vai, não é? Fez uma grande proeza, marcou um grande golo. Vejam, ainda não acabou, ó. Mas isto se ainda não chegasse, ainda não ficou por aqui. Ainda não. Melhor, toma lá mais 5 e um cartão vermelho. Levou vermelho porque não pode estragar material desportivo, não é? Não vai chegar a dar aqui as cabeçadas às coisas e partir coisas, pronto. És o maior da tua aldeia. É? Pois, quem é que lhe mandou partir o coisa do adversário? Então foi isto, não é? Vemos que o desporto, o futebol é algo que mais pessoas reconhecem, não porque acompanhem, mas já terão visto muita gente a marcar golos e muitas vezes a celebração de um golo às vezes é muito efusiva, não é? Porque no fundo é o atingir de um objetivo e que se celebra, às vezes é carregado de muitas emoções, celebra-se às vezes muito efusivamente. E muitas vezes o autor do golo, mesmo não tendo feito grande trabalho, porque às vezes, como no caso daquele, não é? A bola bateu-lhe, praticamente entrou, e isso acontece muitas vezes. Há jogadores que fazem grandes jogadas, isto muito mais em jogos coletivos, não é? Como são o futebol e outros jogos coletivos, fazem, como se costuma dizer na gíria do futebol, partem tudo e depois passam ao outro que está lá à boca da baliza e às vezes ainda tem o desplante de falhar, não é? Que há muita gente que em cima da linha ainda é capaz de mandar para a linha do outro lado do campo. E se só encostar ou se a bola bater nele, normalmente os louros vão quase sempre todos para aquele que enfia a bola dentro da baliza. No fundo é aquele que finaliza o objetivo do jogo, que é empurrar a bola lá para dentro. Mesmo que não tenha praticamente mesmo que só lhe bata. Porque às vezes só lhe bata. Portanto, só tem um mérito, às vezes, é de estar no sítio certo, na hora certa. E o reconhecimento é dado, e às vezes aquele que fez aquilo, o resto do trabalho, aquele que fez o trabalho todo,
fica por reconhecer, não é? E no fundo, pronto, os louros recaem sempre em torno daquele que culmina ou que finaliza, que atinge o objetivo final do jogo. Isto é, às vezes quando a gente está a ver o jogo pelo jogo, e percebe-se de que o outro ficou ali um bocado de glória, que ficou por se mostrar, não é? Ou por ser reconhecida. E a gente até pensa, pô, o desgraçado trabalhou como o caraças, levou 10 jogadores à frente e depois o outro é que leva os festejos. Acontece-nos isto, podemos dar-nos a perceber, não é? Pelo menos já pensei nisso várias vezes. Que ele não fez nada, só empurrou e aquele é que é o maior. Mas no fundo isto é um jogo, mas é o jogo também que se aplica ao jogo da vida. Não é? E o desporto, e não só o desporto, mas o desporto em particular, tem uma característica especial que a maior parte dos seres humanos, não todos, é claro, mas a maior parte dos seres humanos identificam-se de alguma maneira com o jogo. E o jogo não é forçosamente o jogo pelo jogo. O jogo é o jogo pela competição, o jogo pela busca da vitória, o jogo pela obtenção de um resultado, muitas vezes conseguido através do sacrifício ou da derrota de outro. Portanto, o jogo em si implica um bocadinho isto, não é? Portanto, todos buscam o mesmo objetivo, que é ganhar. Quando a maior parte das pessoas dizem que o objetivo é competir, não é bem verdade. Não é? Isso é um bocado... Deveria ser assim, deveria ser... Essa até é a teoria que está por trás, ou a filosofia que está por trás, por exemplo, nos Jogos Olímpicos. O que importa é participar. Para alguns é verdade, isso também, não é? Porque sabem que não têm qualquer tipo de perspectiva de poder vir a vencer, a não ser, por exemplo, numa maratona, que tropeçassem todos e não é? Porque tivesse uma motivação suficiente para chegar à meta e mesmo assim às vezes era capaz de não ganhar. Mas o espírito competitivo está muito vincado naquilo que é ligado ao desporto. E nós reconhecemos-nos no desporto. E através, não só no próprio ato de jogar, como vemos ali, não é? Aquilo era um jogo mais ou menos a feijões, de certeza, não é? Até dá para partir casotas e esbarrar com a cabeça, pronto, nem festejo com ninguém, eu parto já esta casota. Para além disso, os próprios adeptos também fazem exatamente uma analogia e associam-se não só ao desporto em si, mas essencialmente ao tribalismo das competições. Não é? Nós portugueses, somos capazes de... Conhecemos alguns jogadores de futebol e assim, alguns acompanham o futebol, outros não acompanham mais nada, mas se houver por acaso alguém que em alguma competição, no ténis de mesa, por exemplo, saia muito bem e ganhe o Campeonato da Europa, como aconteceu há uma semana ou duas, já nem sei, foi o Campeonato da Europa, não foi? Nós ali já nos reconhecemos como portugueses e então transportamos a glória, não é? Ou importamos a glória que é dada a alguém que nós nem conhecemos, nem sabíamos que existia, para nós próprios. Epá, nós afinal até temos um tenista de mesa que até é campeão da Europa. Pá, nós somos mesmo os maiores. Exatamente, não é? Até ganhámos aos alemães. Portanto, identificámos-nos com uma coisa com a qual até ali estávamos-nos a borrifar completamente, nem sequer sabíamos que existia. Sempre em busca de um reconhecimento. Então, isto já não é de agora. Por exemplo, quando em tempos de guerra, vemos ali uma imagem do final da Segunda Guerra Mundial, quando os alemães se renderam. E vemos ali um festejo dos americanos, não é? Provavelmente numa base naval ou qualquer coisa assim. Reparem, o cenário por trás é dantesco, não é? Mas nós regozijámo-nos com a vitória e festejámos como se não estivesse nada a arder. Porque nós ganhámos a guerra. Ao mesmo tempo, isto pode ser feito, portanto, este ato de celebrar alguma coisa,
pode ser feito muitas vezes realmente por algo que seja digno sei lá, o fim de uma guerra. Nós devemos ficar felizes porque uma guerra acaba. Independentemente de se ganhar ou de se perder. Na maior parte das vezes não se ganha nem se perde em guerras. Toda a gente perde. Aliás, só há perdedores numa guerra. Não é? Pelo menos a curto prazo. Mas muitas vezes as celebrações vão para lá disso. As celebrações muitas vezes vão até ao ato de se humilhar o próprio adversário. Não é suficiente eu ganhar. Eu ainda tenho que fazer sentir ao outro o peso da sua derrota. Com humilhações sei lá, de todo o tamanho. Não é? Nós estamos a ver aqui gente a rir-se. Isto é mais um cenário da Segunda Guerra Mundial. Alemães a cortar. Nós não estamos aqui a cascar nos alemães, não é? Até pode parecer, mas não tem nada a ver com isso. A cortar o cabelo a uma judia. E o pessoal ria-se com isto. Mas isto é um retrato, como é que é de dizer, muito forte, de algo que acontece todos os dias em menor escala. Não é? Isto acontece todos os dias. E então, é nessa ordem de ideias e nesta ordem de escala, nestas escalas mais pequeninas, que nós vamos tentar, fazendo este transporte de coisas grandiosas com as quais nós nos identificamos com facilidade, fazer o transporte para o nosso dia-a-dia. Porque provavelmente haverá aqui gente que diz assim, eu não quero saber de futebol, nem quero saber de desporto. Não é? De qualquer maneira, reconheço, ou podemos reconhecer, que há muita gente que faz, sei lá, por exemplo, vem agora o Sporting, vai jogar ao Porto, não é? E então vem como é? Eles chamaram de uma coisa qualquer hoje, no jornal, uma onda verde. 4.000 pessoas, não é? De Lisboa, alguns não de Lisboa, é claro, mas vêm 4.000 adeptos do Sporting ao Porto, quer dizer, como se estivéssemos a tratar de um ato de uma batalha. É quase de uma batalha que se trata. Este tribalismo ao qual nós necessitamos de nos associarmos, muitas vezes para nos sentirmos alguma coisa. E então o desporto é engraçado, não é? Porque nos definimos, eu gosto daquele clube porque tenho um tipo de ideais com os quais eu me identifico. Normalmente é ganhar. Não é? Normalmente o ideal com o qual nós nos identificamos é que ganha os outros. Porque esse clube é o maior, ganha muito. Portanto, isso é tão verdade que os clubes que ganham mais são os que têm mais adeptos. Pronto. Ou seja, ninguém ou poucos são aqueles que se importam de estar associados a clubes que têm o hábito de não ganhar. E depois isto vai sempre por escalas, não é? E normalmente aquele que perde mais vezes é sempre aquele que tem menor número de adeptos. Então, no fundo, com tudo isto, o que é que isto... Esmiuçando isto em bocados, nós no fundo precisamos de atenção. Não sei se conseguem ler o que diz ali. Diz assim, adoro sair com você. Os homens só olham para mim. É uma publicidade de Mentos, não é? Não quis roubar os créditos aos publicitários. Podíamos ter utilizado só a imagem. E então, isto já diz também, nós identificamos vezes com este tipo de imagens e com este tipo de situações do dia-a-dia. Poderão dizer também, eu nunca pensei assim. Mas o que é certo é que todos nós, antes de sair de casa, temos sempre, por exemplo, alguma atenção com a imagem. Não é? E às vezes temos mais atenção com a imagem do que aquela que realmente precisávamos. E a gente está a fazer contas. Bem, eu gasto um quarto de hora, se calhar em 5 minutos podia conseguir arranjar-me, não é? Outros só demoram 5 minutos só se dormissem vestidos. Mas depois também saíam de casa com a roupa amarrotada, também era capaz de ser uma chatice. Mas outros precisam de uma hora. E outros precisam precisam de uma manhã. Depende, não é? Portanto, alguém sai de casa sem ir ao espelho e ver se, deixa-me lá ver se estou penteado. Eu normalmente não costumo, não é? Mas isso é uma circunstância. Não é que não vá lá ao espelho ver outra coisa qualquer. Até porque a minha casa tem muitos espelhos, normalmente como as casas todas. E poderíamos dizer assim, mas eu não gosto de pintar cenas.
como é que podemos dizer isso? Não é? Então, na verdade, nós somos um bocado de retrato, não é? Numa circunstância ou outra, gostamos de sentir a aprovação ou o reconhecimento e de nos sentirmos integrados no meio onde nos inserimos. Porque, no fundo, todos somos carentes de atenção. Todos gostamos de ter amigos. Todos gostamos de ter quem nos acha importante. Todos gostamos de sentir que fazemos a diferença no mundo de alguém. E isso, então, motiva-nos, muitas vezes leva-nos a fazer as coisas da forma errada. E, às vezes, a gente consegue a atenção quando, de alguma maneira, procura ser melhor do que o outro. É competição pura. Isto, não é? Vamos ver aqui casos ainda mais extremos. Tudo isto começa na educação básica, na educação da base das famílias, em especial naquilo que é a educação das crianças. Somos excelentes pais e educadores, portanto nem se discute. Não sei eu nem sabia que isto existia, só hoje. Este jovem, menino, com 4 ou 5 anos, é praticante daquilo a que se chamam as artes marciais mistas, que até há pouco tempo eram só praticadas por gente adulta, mas que, entretanto, criaram uma variante e que são praticadas neste momento por crianças. Não trouxe filmes, mas há filmes disto, vários, no YouTube, claro. E, entretanto, vêem-se, por exemplo, os próprios pais a treinarem os filhos a serem máquinas de guerra. Havia um caso de uma menina, os vídeos são um bocado compridos, por isso eu não os trouxe. São quase todos, há muita violência mesmo, eles mesmo à porrada. Depois há alguns, não é, com reportagens, porque neste momento principalmente nos Estados Unidos, está a criar uma onda de controvérsia e de muita discussão sobre o assunto. E então uma rapariga, depois lutam rapazes com raparigas em vários escalões etários, começam nos 4 anos, eu até me custou acreditar, 4 anos, e lá andavam lá, bufetavam uns aos outros e tudo. Aquilo só não vale dar murros e lapadas na cara. Que nos adultos já vale, mas nas crianças não vale. O resto vale tudo. Estrangular, vale tudo. Estrangular até o desmaio. Sim, é sério. É verdade mesmo. E então, um pai a treinar uma filha, a filha no tapete, a correr, fazem 6 treinos diários, e ela lá, e não sei o quê, e ela dizia que lhe doía, de tanto correr que lhe doía as pernas, não é? E o tipo aperta-lhe a perna, e ela gana, não é? Gemeu, e ele, para ela, don't be a pussy, não sejas sejas mariquinhas, não é? Um homem adulto a falar, eu fiquei na dúvida qual deles era a criança, não é? Um deles há de ser a criança, se calhar as posições estão ali um bocado invertidas. E ela treinou para ir lutar e não sei o quê, e ao fim de 35 segundos levou uma coça da adversária e pronto, acabou-se o treino e veio a frustração, não é? De não ter conseguido vencer a sua oponente. E então fazem este tipo de cenas assim, ó, ali a treiná-los como se não houvesse... é estranho. Então, no fundo, estes incentivos são... não é que sejam crianças... é que sejam as melhores. Não é? As crianças têm que ser as melhores. Tenho aqui mais 2 fotografias. Vejam este miúdo. Parece que não é? Parte tudo. E agora temos o mesmo miúdo. É o Mason qualquer coisa. É de uma agressividade este puto impressionante. Mas podemos ir para outras situações. Isto pode ser realmente chocante, não é? E se forem ao YouTube ver isto, então até arrepia. Eles são mesmo violentos. O pessoal que está... Eles lutam em jaulas. O pessoal que está à volta das jaulas ainda consegue ser mais... Só gritam, estão sempre a gritar. É assim uma coisa impressionante. Mulheres, homens, os tios, as avós. Até as avós vão ver. Não é? A puxar pelos netinhos, está certo. Pronto, faz sentido, não é? Podemos ir para outro tipo de coisas. Não é? Os concursos de beleza, por exemplo. Ninguém... se nós não virmos algumas reportagens em torno disto...
somos capazes de notar ao nível de agressividade e de violência até psicológica que algumas, não direi todas, mas algumas destas meninas estão sujeitas. E ao ver os pais com elas, e as mães principalmente, são as mães, não é? Que gastam fortunas com esta política, fico também na dúvida em perceber qual deles é mais infantil. Não é? Temos crianças às quais toda a força tentamos transformar em adultas, não é? E as mães comportam-se como autênticas crianças. Isto até há programas de televisão, até em alguns canais até interessantes em termos de temáticas, e que depois aparece assim um bocado de lixo televisivo, e que às vezes algumas situações acompanham este tipo de concursos. E estas crianças crescem assim, não é? Crescem habituadas, precisam de ser as melhores, as mais bonitas, as mais capazes, as mais fortes, as mais rápidas. Mas podemos não ficar por aqui, porque nenhum de nós poderá ter filhos a lutar, ou em lutas, ou no karaté, ou noutras quaisquer, não é? Portanto, até haverá algumas artes marciais que até têm filosofias interessantes, de alguma maneira, mas não serão aquelas que falámos ali. Podemos ir para o nosso mundo, fazer um transporte disto para o nosso mundo. Aqueles que têm crianças na escola, eles incentivam da mesma maneira a serem melhores do que os outros. Tens que tirar as melhores notas, tens que não sei o quê, és a delegada, tens que ser delegada da turma, tens que ser isto, tens que ser aquilo. Vêm-se poucos pais a incentivar as crianças a serem o melhor companheiro, ou a ser um bom companheiro, nem é o melhor, um bom companheiro, a ser alguém proativo na escola, a importar-se com aquilo que se passa na escola, a integrar os outros, a serem felizes, exatamente, não é? E então, grande parte das vezes não, isto faz sempre moça. Isto faz sempre moça. Assim como bons exemplos também fazem sempre moça. Não é? É uma moça, são em moças diferentes. Dizer-nos que isto depois eles crescem e que não sei o quê, e que se tornam diferentes, é preciso argumentar muito bem, e se calhar até à exaustão, e vamos nos cansar, para realmente conseguir convencer alguém de que isto é mesmo verdade. Pelo exemplo positivo, realmente é que se pode educar. E então temos provavelmente alguém inseguro, e temos duas pessoas que, pronto, isto é uma imagem ilustrativa, não é? Que, sendo incentivadas a ser as melhores, colocam de parte muitas vezes isto muitas vezes leva a situações gravíssimas, estamos a falar especialmente em questões de bullying, não é? Que leva muitas vezes até ao próprio suicídio. Ainda há pouco tempo vimos uma reportagem de quase 2 horas sobre um filme, aliás, é um filme, acho que o filme chama-se mesmo assim, chama-se Bullying, de uma violência que levou à morte de vários dos intervenientes, de entre aspas, vítimas. E quase sempre em silêncio, não é? Uhum.
primeiro na lista logo, digamos, muito logo, primeiro na lista logo, para fazer reuniões de estudantes. O que é que acontece? E o que é que eu me referi? Se os ciganinhos forem à festa, não vai mais ninguém. Porque ninguém quer que os filhos tenham contato com os estudantes. Resumidamente, ela na sala dela este ano tem uma criança cigana, e depois este ano vamos fazer assim, vais convidar para as meninas da sua sala, para o ano convidar os ciganinhos todos que vender. E assim foi, portanto, convidei todos da sala, nomeadamente uma das meninas ciganas. Eu falei com a professora a semana passada, até por causa desta situação, e ela disse que não tinha percebido. Realmente, na sala, quando há alguma atividade coletiva, ou isto é, 2 a 2, a única criança que aceita ser companheira da Nai da ciganinha é a Matilde. Mais ninguém aceita. E levanta-se aqui uma questão na minha cabeça que é, a continuar, que eu faço isso, a incentivar a Matilde a não influenciar ninguém, porque ela não nos chama ciganos, somos meninos, que são realmente mais meninas. O namorado dela, segundo ela diz, não é? Já tem namorado, não sei tanto, é cigano. Então, faz ela bem. E eu levanto esta questão, quer dizer, eu continuo a incentivá-la a manter contato connosco, eu vou, de vez em quando, ao dizer, ela está a brincar com os ciganinhos, ela prescinde das outras amigas para brincar com os ciganinhos, mas a esta ela está, ao Matilde. Ficas aí. Sim, sim. Mas, ou seja, isto é um exemplo, não é? Sim. O que é certo é que, independentemente das etnias e das cores e dos sexos e seja ele o que for, tudo aquilo que é minoritário é sempre alvo de alguma maneira de alguma discriminação, exatamente. Cigano, sei lá o que for, qualquer coisa que interessa. Como mudar isto? Com um exemplo, sempre com um exemplo, não é? Com paciência, com tempo e sempre com o intuito de fazer a nossa parte. O que importa é nós fazermos a nossa parte. E é pelo exemplo que se faz, não é de mais maneira nenhuma. Ela escolheu como ciganinho para ir à festa logo. Então? Fazer entender, não, porque eram ciganos, mas porque só poderia convidar da sala dela. Então, a gente está na história para problema. Não vai, porque eles próprios, os pais, não deixam, a mãe tem uma associação, nunca se associação de nenhuma outra criança que nunca se tem com isso, mas eles próprios já não deixam ir mesmo a festas e tudo, porque sentem que há discriminação. Só eles é que ficam a perder, não é? Mas há uma história engraçada. Todos nós somos alvo de preconceito e todos nós somos o alvo e também somos preconceituosos. Estou a lembrar-me de uma história que a Vânia contava. Não sei se queres contar, Vânia? Ou eu conto. Num problema que tinha a ver também com esta história das etnias e dos ciganos e dos romenos, não é? Neste caso, nós estamos em Portugal e são os ciganos e os romenos. Mas nós, quando estamos imigrados, são os portugueses, os italianos e os espanhóis. Não é? Então, também nós somos os ciganos, naturalmente. E bem. Então, um problema qualquer, numa escola, com turmas com pessoas de várias etnias, não é? Sabemos que há muitos imigrantes neste momento em Portugal. E então, na mesma sala, com etnias, gente com a etnia caucasiana e com a etnia, neste caso, cigana, e gente imigrada da Roménia. Eu vou contar a história mais ou menos como eu me lembro dela. Eu acho que é uma história espetacular, muito exemplificativa de quanto isto é ridículo. E como isto também mora na cabeça de toda a gente. Não é? No fundo não há vítimas, nem sequer nem há algozes. Há pessoas que vestem os dois lados ou as duas faces de cada uma das moças. Não é? E então, uma mãe que dizia, olha, tem cuidado ao sair da escola, neste caso. Espera assim, Vânia. Queres contar tu? Pronto, então conta tu. Portanto, e com certeza são amigos de outros, não? Estão a ver?
não é? Gasta tudo exatamente o mesmo, o software é o mesmo para todos. Aqui só depende, quer dizer, o cigano vem um romeno e leva-me, e o romeno vem um cigano e leva-me, mas nem por isso nenhum disso, não é? Vem um português e leva-me, não é? Ou um inglês, ou um branco, ou seja lá o que for. Neste caso um bege, não é? Que nós somos mais tipo aqueles que são mais beges, branquinhos há poucos. Estou convencido que, mesmo que convidados sem cigaretes, para mim é nenhum. Mas a convidar sem cigaretes, tem que assumir a responsabilidade. Um dia, se isso acontecer, se os 5 ciganinhos aceitarem, o resto, entre aspas, da nossa raça, não deve ter nenhum. Isso é uma coisa que, Pronto. quando isto acontece, tem que se assumir. Claro. A gente falar, é uma coisa. Depois, sentir a discriminação direta, é outra coisa, portanto. Eu estou convencido do pouco, do muito que conheço, vou chamar da etnia cigana, estou convencido que muito dificilmente um ou 5 aceitarão. Mas se aceitarem, o resto reserva o que nos diz. Pronto. E isso é um bom exemplo de que as atitudes ficam com quem as comete, não é? Ninguém discrimina ninguém. Se me convidarem e eu não vou porque está lá fulano, o problema é meu. Se me convidarem e o outro não vai porque eu vou, o problema é dele. Não é? Portanto, nós temos é que fazer aquilo que está de acordo com a nossa consciência. Muitas vezes aquilo que está de acordo com a nossa consciência não é grande coisa, não é? Mas pronto, ao menos vamos manter alguma coerência de ideias, não é? E tentar perceber que se as atitudes não forem as melhores, então aí temos uma oportunidade para mudar. Agora, não temos que ter receio, efetivamente, das opções que tomamos. Muito menos quando elas são atitudes positivas. Então, isto, no fundo, provoca depois muito este tipo de sentimentos, não é? O sentimento da rejeição e, no fundo, que é precisamente o contrário do sentimento do reconhecimento. E quem é que nos diz quem é que tem mais direito a reconhecimento do que outro? Porque, no fundo, vamos deixar já para a frente um bocadinho. Nós até muitas vezes incentivamos as crianças a serem mesmo melhores que outras, premiando-as com coisas, não é? Anda lá que se tu tiveres boas notas, se tirares não sei quantos 5 e não sei o que, dou uma bicicleta. Não é? Portanto, não se dá uma bicicleta porque ele é boa pessoa, porque tem um mérito de gente boa. Dá-se uma bicicleta porque tem resultados nos testes e que é o melhor da turma. É exatamente a mesma coisa que festejar o golo ou chegar mais rápido à meta. É exatamente a mesma coisa. Só que numa área diferente. Não é? Em vez de se promover o companheirismo, a solidariedade, a tolerância, promove-se a competição. É? Como assim? Não percebi. Normalmente, quando isto acontece no nosso dia, quando fala destas coisas, passa assim a ver. Solidariedade, paciência, tolerância. Lá está, mais uma vez, eu só tenho que estar de acordo comigo próprio, não é? Com a minha consciência. O que interessa é a minha consciência. Eu não vou falar no meu caso particular, mas conheço alguns casos de pessoas que realmente promovem a solidariedade entre as crianças. E não noto nelas qualquer tipo de interesse. Querem, lutam realmente para que o mundo seja um mundo melhor. E fazem-no investindo nos seus próprios filhos. Não é? Porque neste caso, o bullying não se trata de ser melhor ou pior. Trata-se de ser só diferente, às vezes. Não é? Eu estou uma chata. Posso só dar aqui um exemplo muito rápido? Enquanto há conforme a convocação, sempre estudos existentes, sempre continuam, portanto, crianças existentes, nomeadamente no ato de longo no país. E nós elas de duas crianças com 3 anos, cada uma autistas. Sabem todos, a primeira escolar era a sala, portanto, automaticamente ela correu para próximo de
de uma delas, é uma menina. O que acontece é que a professora, entretanto, passava 3 dias lá com o disse assim, olha, eu fui só avisá-la para ter uma conversa com o filho, para ela não se aproximar, não dá o chão o ano inteiro, porque eles são crianças autistas, são muito agressivos, e a mãe está sempre a fazer isso no menino. Dentro naquele cigarro, e também no rosto, e dava beijinhos. E um dia destes vai levar uma bofetada e tu não vais saber o que é que é grande não. Mas, eu entretanto em casa foi, e tal, posso ver uma coisa sua, quando a gente está fazendo um lado para a mulher toda, e ela é uma pessoa que sempre sozinha, e depois eu vou lá ter com ele, e vou dar um inimigo, e pedir o beijinho. Mas fui assistir, quando eu ia buscar, ela ia ter com ele, e então parece. Deixa ela lá, eles brincavam às vezes dentro de uma. Aquelas colchões que saltam, tinham uma rede à volta, Trampolins. então ela chegava ali, então e ele senta, e a menina levantava, já sabia qual que era, vinha, tinha a bochecha assim, estava, mas eu dava um beijinho, depois fazia ao contrário, dava-lhe o nela. A professora veio outra vez falar comigo e dizer, olha, isso foi expulso da escola, porque havia o professor, o autista, e a minha Matilde continuava a falar os canos. O que é que é assim, passou-se um mês, estavam como se fosse uma das duas, ela dava conta de outras, mas falta uma coisa especial, e nunca, ou seja, houve adição nenhuma. E agora, enquanto eu estava a dizer, ou seja, haver muito incentivo, no fundo, para que interajam entre todos, que não haja discriminação daqueles que são Claro. diferentes. No fundo, isso não, até acho que a professora, o ter alertado, não foi com má intenção, no fundo, foi, olha, não faças por filha, porque estás sujeito a apanhar. Eu não vi, não é? Até porque mesmo que eu tivesse, ela tem uma opinião, e quando eu chego a criança assim, não é saudável, não só estas pessoas, são próprias de um autista. E não pegou mal, não pegou mal. Era amanhã, dava para só uma Mas pronto, também, olha, se faz parte, não é? Da vida. uma bofetada, não é? Portanto, é um risco. Podemos levar uma bofetada de um qualquer, não é? Não precisa de ser um autista, como se um autista fosse fosse o quê? Sei lá, não é? Fosse, sei lá, uma coisa, como se não fosse uma pessoa. Então é precisamente, não é? Quando falamos de bullying, falamos de diferenças. Vocês conhecem com certeza o Bruno Nogueira, que é um comediante português. Ouvi aqui atrasado um sketch dele, do qual gostei muito, que ele é assim muito alto e magro, não é? E então há de ter sofrido algumas tentativas também deste tipo de bullying, não é? E ele então falava sobre isso aqui atrasado e dizia ele assim, as pessoas chegam à minha beira, ele tem uma maneira muito, muito engraçada de falar, dizia ele, as pessoas chegam à minha beira e dizem, ai que tu és tão alto, ai és muito magro, tu és muito magro, e eu sei, podias-me dizer coisas que eu não sei sobre mim, olha tu por exemplo, dizia ele, tu tens pelos nas orelhas, não é? Tens cera nas orelhas, tens macacos no nariz, és baixo, és gordo. Mas isso tu já sabes, eu não preciso de te dizer. Não é? Portanto, se estivermos à procura de alguma coisa que seja diferente nos e noutros para rebaixar e para humilhar, vamos sempre encontrar. Não é? E ele com humor, eu acho-lhe muita piada, e tem toda a razão. Não é? Ai, estás gordo, estás magro, estás alto, estás feio, opá, olha, foi a cara que Deus me deu, não é? E os pais que tinha, e olha, a genética, não deu para dizer melhor. Mas diz-me coisas, isso é ótimo, olha, diz-me coisas que eu não sei sobre mim. E então nós normalmente reunimos-nos e vemos, por exemplo, em séries, muitas vezes isto está a acontecer, não é? Grupos que se juntam para rebaixar e humilhar outros e de repente no meio do grupo há um que se torna diferente por algum motivo e já está também a levar porrada e a ser humilhado e a ser colocado numa situação de inferioridade. E isto não é uma coisa de crianças, isto é uma coisa de pessoas. Só que como as crianças normalmente não são tão acanhadas e são mais desavergonhadas, refletem com maior facilidade, no fundo, o caráter e as intenções que vivem nas suas mentes. E depois nós, com o tempo, aprendemos a mascarar e a mascararmos-nos e a mascarar as nossas ideias e a sermos simulados e hipócritas. E nem sempre dizemos abertamente aquilo que pensamos ou julgamos das pessoas, mas muitas vezes damos conta que é aquele tipo que trabalha comigo e que é diferente dos outros, porque até de vez em quando aparece com um sapato de cada cor, ou então anda com os botões desalinhados, não é?
é meio esquisito e então é o tipo que é gozado por toda a gente e é posto muitas vezes de parte. Não é? Quem é que quer confiança com aquele cromo? Não é? E há cromos em todo o lado e todos nós somos cromos. Únicos, não é? Não há repetidos. Então, com isto, no fundo, fazemos o transporte daquilo que vamos aprendendo, porque o ato da educação é um ato de formatação. Não é? Educar é quase como formatar. E podemos formatar com bons programas ou com programas mais virulentos, com programas que realmente podem trazer bons resultados ou com programas que podem trazer maus resultados. É claro que muitas vezes depois, dentro de cada um de nós habita, ou dentro de cada um destes nossos corpos habita um espírito que também traz o seu próprio historial e por si só consegue fazer a diferença sem que tenha sido encaminhado realmente para ser melhor, porque já é. Mas é nessa altura em que nós somos mais acessíveis e deixamos-nos influenciar mais à informação e ao exemplo, que é importante realmente dar os bons exemplos. É muito menos trabalhoso e é muito menos cansativo. E os resultados, depois, independentemente do espírito que ali estiver, são sempre melhores. Mesmo que continue ali a ser um tipo difícil e violento e agressivo. Porque o exemplo atenua, não é? Se nós tivermos ali numa criança um espírito que reencarna e que já de si é violento, se nós formos ainda mais à discriminação, à violência, é uma dinamite, não é? É só chegar o rastilho, é só ligar o rastilho que aquilo vai explodir por si só. Portanto, ainda potencializar mais aquilo que já ali está. Portanto, a nossa função como educadores, e somos todos, é fazer precisamente o inverso. Para vermos. Nós temos fé, não é? E esperança que realmente a próxima geração seja bastante melhor que a nossa e a próxima ainda melhor, porque nós havemos de voltar numa dessas próximas gerações. Se tivermos hipótese. Se realmente nós estivermos dentro destes parâmetros evolutivos e também tivermos condições para podermos habitar um mundo melhor do que este. Porque senão havemos de ir para outro lado qualquer. Então, interessante ver, por exemplo, que cada um de nós, apesar disto tudo, se eu fizer uma pergunta, quem é que gosta de manter a sua privacidade? Ninguém levanta a mão, pronto. E a sua intimidade? Só 4 pessoas, não é mau? Todas? É algo pelo qual nós lutamos muito, não é? Mantermos as nossas ideias, mantermos aquilo que é nosso e não sei o que é. Tem que trazer rasteira isto. E então, quando nós vemos alguém, por exemplo, a dizer qualquer coisa, uma atitude que temos, ou sobre isto que nós dizemos muitas vezes, e o que é que tu tens a ver com isso? Não é? Porque realmente eu prezo a minha privacidade e a minha intimidade. Isso é um problema meu, tu não tens nada a ver com isso. Certo? No entanto, escancaramos a nossa vida ao público a toda a hora. Não é? O que eu comi hoje, onde estou, o que faço, com quem saí, o que bebi, o que não sei o quê, apanhei uma grande bebedeira, fui a 150, blá 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 blá. As redes sociais hoje são um fenómeno interessante. Se por um lado, todos nós prezamos pela nossa individualidade, pela nossa personalidade, pela nossa... Quais foram os outros dois? Privacidade e pela nossa intimidade, nas redes sociais encontramos vidas de muitas pessoas completamente escancaradas. Sim, algumas mesmo completamente nuas, não é? O que também é muito engraçado isso. Porque se uma rapariga passar na rua, uma mini saia muito curta e mandar um bitite, um rapaz mandar um bitite, é um badalhoco. Não é? És asqueroso, és isto e aquilo. Mas, no entanto, com a mesma roupa, se tiver uma fotografia no Facebook e não tiver 500 gostos, o que é que se passa, não é? Quer dizer, ninguém gosta? Ninguém pôs gosto na minha fotografia? É estranho. Não é? Só tive 20 likes. Quer dizer... E esta história das redes sociais, com todas as vantagens que tem, pelo mau uso que alguns
conseguem fazer delas, até provocam neste momento alguns aborrecimentos e chatices entre as pessoas. Há pessoas a zangarem-se porque um não comenta, porque não mete um gosto, porque eu ando ali e meto gosto nas coisas dela e ela não mete nas minhas. Ai, riem-se. Isto é verdade. Isto é verdade. Não é? Há pessoas a zangarem-se. Então há uma coisa que se pode fazer sempre. Quando vocês tiverem um amigo desses, vão lá à cena e dizem assim, ignorar, não seguir, pronto. Ficam livres da perseguição. Pronto, e fica zangado, paciência. Mais uma vez, as atitudes ficam sempre com quem as comete, não é? Ficou zangado, pronto, paciência. Porque também pode ficar zangado de ela passar na rua e eu não lhe passar cartão nenhum. E então, o que é que esta história das redes sociais reflete com alguma facilidade, porque há menos barreiras do contacto físico, não é? Podemos ver uma mulher ou um homem, não sei o quê, e achá-la bonita, mas com dificuldade lhe dizemos que é bonita. Mas se virmos uma fotografia lá, ai, que linda estás, já não há problema nenhum. Não é? Há as barreiras físicas que são mais fáceis de transpor. Porque não estamos cara a cara com as pessoas. Ao mesmo tempo, ficamos felizes quando nos comentários nos metem esse tipo de olha que bem, olha que até acham que eu sou bonito. Ou estão a ser simpáticos. Ou estão a precisar de ir a um oftalmologista. Não é? Portanto, há várias hipóteses. Escolho a ver. Então, isto não é exatamente a mesma coisa. Não é a necessidade que nós temos. Não vou dizer que isto se aplica a toda a gente, porque nunca há modelos que se aplicam a todas as pessoas. E tudo isto é evidentemente discutível. Não é? Agora podia levantar-se e falar, mas eu não faço isso. Ok. Não é? Eu não estou a dizer o que é que cada pessoa faz especificamente. Estamos a analisar um comportamento que é mais ou menos geral. Quando chegas a um ponto em que tu vem um tipo e mete, olha, esta é a minha entrada e vou comer um camarão. E a seguir mete, olha, agora estou a comer espaguete. A seguir, olha, que boa sobremesa. E agora, olha, um copo de conhaque. Tem mesmo que se eliminar isso, não é? Não há paciência para ver o que é que o tipo está a comer a toda hora. Depois ficas a pensar será que a vida daquela pessoa é realmente assim tão interessante que precisa de ser acompanhada com aquela profundidade? Não é? Isto que é a conclusão há pouco tempo, que não tenho uma vida assim tão interessante. Então resolvi deixar de partilhar coisas no Facebook. Porque não é assim tão interessante. Não interessa realmente a ninguém. Às vezes até nem a mim me interessa. Não é? E vemos muitas pessoas a quem isso acontece. Quem me dera a tua vida. É porque a vida que tenho é pouco interessante. Porque senão não desejava a vida do outro. Então há aqui uma procura disto, não é? Do reconhecimento, de que me vejam, de que se por um lado eu quero ser anónimo, por outro lado eu quero que me vejam. No fundo todos queremos a mesma coisa. Ou muitos de nós querem uma coisa, não é? Não sabemos quantos são, também não interessa muito. O que nos interessa aqui é nós tentarmos reconhecer comportamentos, às vezes pelos exemplos mais fáceis de ver, e depois, a partir daí, ver as variantes e as nuances e onde é que eu me encaixo aqui. E cada um tirar as suas próprias ilações. Não é? Não é tão importante. Claro, há muitos que gostam de ser vedetas de rock and roll, mas há muitas destas vedetas que, por se verem privadas depois de algum tempo de fama, que se matam, por exemplo, porque deixaram de ter vida. Deixaram de poder ir a um restaurante, a um McDonald's, sem serem notados. E, no entanto, há uma camada, uma multidão de pessoas que anseiam realmente serem famosos. E não fazer nenhum, não é? Viver só da fama. Portanto, ser útil, basicamente, não é o sinónimo da utilidade. Ser reconhecido, por vezes, até ao ponto de os outros se humilharem perante nós. Não é? Aquilo diz um bocadinho, não é? Há quem se esfacele todo, há quem rasteje para conseguir a atenção da
e outros que fazem, que estão precisamente na posição contrária, não é? Que fazem os outros rastejarem porque se sentem numa posição com algum privilégio, não é? E fazem sentir aos outros o peso da sua importância. Por isso é que o Mário Soares passava por mim e eu não. Deixa lá, ele também não te ligava nenhuma, não é? Deu muitas vezes. Ah, então quer dizer, então tu não lhe ligavas, ele era bom cidadão e tu não o cumprimentavas. Os Mário Soares e o Primeiro-Ministro são todas pessoas, não é? Que é que são, não são diferentes de ninguém. Se por um lado não tenho que os cumprimentar, por outro também não tenho que deixar de os cumprimentar. Não é? É tratá-los como pessoas, que é o ideal. E porque sabem que se lhes reconhece... Sim. O normal. Porquê é que muita gente às vezes abusa do poder? Claro. É porque a gente toda que anda à volta lhes reconhece, efetivamente, o poder. E às vezes não. Normalmente quem tem o poder é sempre a minoria. Que consegue controlar uma maioria esmagadora que, se quisesse, fazia-os desaparecer do mapa. Não é? Porque realmente são muitos. E não estamos a falar aqui na proporção da Batalha de Alves Barrota. É numa proporção muito diferente, não é? Para muito mais. Então, manter o anonimato é realmente difícil. Mantermos-nos sem rosto é difícil. É difícil porque o reconhecimento traz realmente poder. E o poder é viciante. Não é? O rei ali, vejam bem, toda a gente ali à volta dele, não é? A bajulá-lo, a idolatrá-lo, não é? Mas isto é uma programação de sempre. Isto faz parte de nós. Portanto, ao mesmo tempo, transmitir aqui uma mensagem de que nós não somos maus por sermos maus. Isto faz parte do nosso é. Não é? Fez falta, durante muito tempo, ser realmente o mais forte. Ser o melhor. Porque isso, por exemplo, implicava que a sobrevivência da minha espécie, em tempos, ou a sobrevivência do meu código genético. E nós, ainda hoje, reagimos muito a esse tipo de estímulos. Daí que nos aperaltamos quando saímos de casa. Daí que até pomos o perfuminho ali na zona dos pulsos, não é? Não é só para cheirar bem, é efetivamente para espalhar magia, charme. Nós podemos não fazer isso com consciência, mas fazemos-lo. E não temos que pensar assim, realmente sou vaidoso, a partir de hoje não vou pôr perfume. Não, eu posso continuar a fazer, só que sei porque faço. Não é? E às vezes chegar à conclusão que às vezes até dava jeito aos outros, que era às vezes não vale a pena de meia hora, porque depois tudo aquilo que passa de 5 minutos é só para estragar. Ao fim de 5 minutos está bom para sair. Os outros escusam de esperar. Está na hora de ir embora. Não é? Quando nós demoramos muito tempo a sair. Para além disso, vemos que se nós muitas vezes temos vergonha ao ponto de escondermos maldades que fazemos e somos capazes de nos associarmos a movimentos que provocam estragos, que provocam danos, que provocam dor a outros, não é? E não temos vergonha de nos associarmos a determinado tipo de movimentos às vezes, que sabemos que não são bons. Quando se trata de fazer o bem, então ainda é mais difícil. Daí que Jesus disse no Evangelho, não saiba a tua mão esquerda o que fez a tua mão direita. E este princípio de Jesus é altamente filosófico e é de uma percepção super inteligente do que é a espécie humana. Se nós formos cruzar isso, por exemplo, com aquilo que diz no Livro dos Espíritos, não saber o que diz a mão, o que faz a mão esquerda, não é? Saiba o que faz, implica ter conhecimentos de
Lei de sociedade. Lei de igualdade. Lei de liberdade. Lei de justiça, amor e caridade. Portanto, isto é, quando alguém diz isto, é um sociólogo autêntico. Não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua mão direita. Tem implicâncias que não se limita só a dizer, olha, não procures reconhecimento no bem que fazes. Vai muito para além disso. É perceber que eu sou um membro da sociedade como os outros e que faço falta no meio dela. É perceber que sou exatamente igual, independentemente daquilo que faça, seja ele bom ou seja ele mau. Eu sou igual aos outros. Não sou especial, sendo especial. Mas não sou mais especial do que ninguém. E por ser bom, não quer dizer que tenho que subjugar os outros com a minha bondade ou com a minha maldade. Daí que devo admitir aos outros a liberdade de poderem ser diferentes de mim e de fazerem aquilo que eles acharem bem. Finalmente, alguém que percebe tudo isto, sabe que não precisa de deixar para trás o rastro daquilo que fez, porque viola claramente este princípio de justiça, de amor e de caridade, que não passa mais do que ser o próprio amor em funcionamento. Não é? Cristo é um sociólogo ou não é? Não é? Para além de um psicólogo, para além de um professor, para além de um pedagogo, é muita coisa. Tem implicâncias, não é? Às vezes analisar esta história do não saiba a tua mão esquerda o que fez a direita, pode parecer que, opa, eu não contar aquilo que fiz aos outros. O reconhecimento vem realmente. Nós, quando somos maus, o reconhecimento vem sempre em função da maldade que praticamos. E quando somos bons, o reconhecimento vem sempre em função do bem que praticamos. Mas o primeiro que tem que reconhecer isso sou eu próprio. Não são os outros. Não é? Daí que quando, no próprio Evangelho, quando falam sobre esta história do reconhecimento e daquilo que tu recebes, das recompensas que já recebeste, quando eu exponho o bem que faço e os outros, não é, reconhecem que eu realmente sou bom, já recebi a minha paga, não é? No fundo, recebi mesmo, porque é aquilo que eu procuro. Eu procuro é o reconhecimento dos outros. E não estou formatado para realmente fazer o bem pelo bem. Percebendo as vantagens que decorrem na aplicação da bondade. Um mundo em que toda a gente soubesse realmente o lugar que ocupa na sociedade e a importância que tem, aquilo que pode empenhar pelo bem dos outros. Que percebesse realmente, um mundo que percebesse o quanto todos somos verdadeiramente iguais. Todos temos direito às mesmas oportunidades. Independentemente do dinheiro que temos, do poder que temos. Não é? Muitas vezes nós vergamo-nos a um rico só porque tem dinheiro. Aqui há uns dias víamos uma reportagem sobre Tabopá. Não sei se já ouviram falar. Se não ouviram, todos já conhecem o Tabopá, que é uma matéria que há muitos móveis que são feitos de Tabopá. Não é? São aglomerados de madeira. Foi uma das empresas mais potentes portuguesas nos anos 70, 80 e parte dos anos 90, que faliu. Gente que viajou para todos os lugares. De barco, de navio. De barco é quando a gente vai ao Bom Jesus, não é? Isso também dá para os pobres. Não é, Luís? De avião, foram para todos os países do mundo e, entretanto, aquilo faliu e hoje alguns deles estão na pobreza. Na pobreza ao ponto de ter que ter alguém que os alimente, que passam fome. E dizia ele, um dos filhos, um dos herdeiros da Tabopá, e naquela altura tinha o mundo aos meus pés, tinha tudo, não é? E hoje não tenho nada. Pode andar de barco. Nem de barco, não consegue comer, sequer não tem. É uma família. É interessante ver que é uma família que foram precisamente gente que trabalhou na Tabopá, foram funcionários dele, que hoje o alimentam. Dão-lhe de comer. E ele vai lá comer todos os dias. É interessante, não é? E ele, onde é que estão aqueles que o bajulavam? Porque não o bajulavam a ele. Bajulavam-lhe o dinheiro.
Muita. caridade que humilha. Quem é que faz? Você faz? Não, bem, Muita gente faz? muita gente. Ah, eu percebi, eu faço muita caridade. Ah, pois é. É exatamente a mesma coisa. Não, percebi. Faz, sim, claro. É uma das fases do processo de fazer o bem aos outros, não é? Há a fase de fazer o mal, há a fase de não fazer nem bem nem mal, depois há a fase de começar a fazer o bem, mas à espera de alguma retribuição, e nesse processo, às vezes, é uma bondade que humilha os outros e que rebaixa os outros, até que nós vamos aprender que realmente não é por aí que o bem deve ser feito, independentemente de seja o que for. O bem que se pode ensinar. E as crianças podem ser muitas vezes os exemplos das maiores crueldades, mas também são muitas vezes os exemplos puros das melhores, das maiores bondades. Muitas vezes as crianças abraçarem-se, nunca ninguém lhes disse, olha, abraçai-vos, não, mas abraçam-se naturalmente. E nós, adultos, muitas vezes, com mentes conspurcadas, somos capazes de levar logo aquilo para outra coisa qualquer e começar logo a meter-lhes ideias na cabeça, coisas que eles nem sequer imaginam ainda, ou se lembram que existem. Eles sabem, só que não se lembram. Não é? Então isto, no fundo, o que interessa realmente era que fôssemos capazes de transmitir isto a toda a gente, não é? Ao mesmo tempo, ir e isto procurando com que isto tenha, que faça moça em nós. Porque isto é para mim também. Não é? E ninguém melhor do que eu sou a pessoa que mais ganha com isto. Ao falar disto e ao ter que estudar para isto, eu tenho mais probabilidades de fazer moça em mim e espero que faça. Espero que eu seja realmente capaz de poder influenciar o mundo à minha volta para que o mundo possa ser realmente assim. E para que eu possa perceber este esquema todo e deixar as mãos nos bolsos, não é? Na hora de mostrar, seja o que for. Porque realmente isso não me torna melhor nem pior, nem me traz nada, não é? Reconhecerem, tu realmente palestras bem. Podem estar a ser simpáticos. Ou eu até posso mesmo palestrar bem. Isso aí, se o meu coração ficar repleto, recheado de vaidade, e vou daqui, cada um de vocês vai para as vossas casas e eu continuo o mesmo, não é? O que é que se leva com isso? Depende de mim. Fizeste bom trabalho, parabéns. Porreiro? Tenho que ficar satisfeito. Preciso ficar vaidoso. Que bom que fiz um bom trabalho, seja ele onde for. Seja ele na minha profissão, não é? Eu fiz um bom trabalho, mas reconhece. Paciência, não tenho capacidade ainda para reconhecer, porque as pessoas acham que ao reconhecer o bom trabalho dos outros, estão a colocar-se numa posição de inferioridade. Estamos muito trocados, não é, das ideias. Então, no fim, no fundo, o que interessa é realmente que nós nos consigamos confundir no meio da multidão, não é? Que sejamos só mais um dos 7 mil milhões que habitam este planeta, mas que sejam... porque nós temos todos a possibilidade de sermos pessoas que podem mudar o mundo. Todos nós temos. E o mundo começa aqui ao ladinho, não começa em África. Não é? Eu não tenho que ir para a África para fazer um mundo diferente. Este é o sítio onde eu estou, e o sítio onde eu estou é o sítio onde eu faço falta. Eu faço falta sempre onde estou. E então, se eu quero fazer do mundo um mundo melhor, que comece pelo mundo que está precisamente ao meu lado, mas ao meu lado imediato, ao meu alcance. Nem sequer são aqueles que estão num bairro da cidade, são aqueles que estão junto de mim, são os meus familiares, são os meus amigos. Porque todos nós precisamos disto. Todos nós precisamos de conselhos que nos guiem, de sermos acompanhados. Todos precisamos, uns dos outros. Lei de sociedade. Isto aprende-se no primeiro ou no segundo ano da escola. E somos burros, não é? Procuramos ensinar isto aos mais pequenos e fazer muitas vezes o contrário. Mas isto tudo é para a gente se sentir feliz, não é para a gente sair daqui de carrancudo, não é? E agora? Efetivamente eu quero ser diferente. Não é? Se a diferença implicar bondade. Não é nada. E pronto.
agradecemos a vossa paciência e dizer pachorra, mas se calhar também não foi preciso pachorra, não é? Foi mesmo só preciso paciência. Agradecido pela oportunidade que nos deram de ter partilhado estas ideias convosco, mesmo não estando elas com certeza todas certas, são ideias que são discutíveis, é claro, mas que pelo menos que sirvam para nos fazer a todos raciocinar, que é o que importa, e depois cada um de nós que tira as suas próprias conclusões. Se no mundo em que cada um de nós habitar achar que realmente estamos bem, que não precisamos de mudar nada, tenho pena que seja assim, porque realmente alguma coisa está mal, não é? Há sempre alguma coisa para mudar com certeza. Mas pronto, que persistamos nessa atitude, mas se porventura acharem que podem fazer alguma coisa de bom que acharmos que podemos fazer alguma coisa de bom pelo nosso próximo, que nos possamos sentir motivados sempre a sermos melhores e a sermos pessoas de bem, no fundo, que é aquilo que a todos nos deveria suficientemente motivar. Fica então um grande abraço para vocês todos e o desejo de que possam ser felizes, pelo menos um bocadinho como eu. Obrigado. Bah, juízo. O Divaldo Pereira Franco vem cá 2 a 8 e vem cá a Braga, não vem cá aqui. Segunda? Segunda a 8, sim. Portanto, dia 27 e vai às instalações da Associação Luz no Caminho. Portanto, quem quiser ver, já sabe a partir de onde é, se não souber a gente informa. Está bem? É na Quinta da Capela.